Ilha do Coco, uma remota e indomável reserva marinha nas águas azuis e selvagens do sudeste do Oceano Pacífico. Cercada por um dos mais ricos recifes de corais, Coco é o santo graal dos mergulhadores e exploradores das profundezas do mar. Águas profundas e distantes cheias de vida. Criaturas estranhas. Monstruosos cardumes de peixes e poderosos predadores em potencial. Uma jornada surpreendente no fundo de um reino subaquático, além do limite da luz. A noite na Ilha do Coco pertence aos caçadores. Um exército faminto de tubarões galhas brancas oceânicos vasculha os recifes, como faz há milhares de anos, aqui nesta magnífica Ilha dos Tubarões. A grande natureza azul. Ilha do Coco, um parque nacional marinho, distante e imaculado nas águas azuis e selvagens do sudeste do Pacífico. A mais de 500 quilômetros do litoral sul da Costa Rica. Inabitada por seres humanos, envolta por espessos redemoinhos de neblina, suas imponentes florestas e cascatas são cheias de vida selvagem. Mais de 100 espécies de pássaros se empoleiram em seus picos íngremes. O lendário oceanógrafo Jacques Cousteau chamou Coco de a ilha mais bonita do mundo. Na Ilha do Coco é um lugar muito particular, porque ela é uma floresta tropical intocada, completamente verde. Todas as outras ilhas são apenas rochas que saem do oceano. Mas quando você chega a Coco, é como estar na ilha de Robinson Crusoe ou então na ilha de Jurassic Park. Ponta de uma antiga montanha vulcânica. Acredita-se que a Ilha do Coco tenha sido a inspiração para a Ilha Nublar, o cenário fictício de Jurassic Park. Ilha Nublar significa Ilha Nebulosa, e Coco é o lar da única floresta tropical do Pacífico Oriental. Como em Jurassic Park, Coco também parece um mundo perdido. Primitivo, longe de outras terras. A única maneira de chegar aqui é através de barcos. Uma jornada de 36 horas vindo do continente. A Ilha de Coco é um lugar único. Ouvir o nome Coco deveria te dar arrepios. É uma lenda no mundo dos mergulhadores. Correntes profundas colidem em um mundo submerso, empurrando a água para a superfície. Estas correntes, ricas em nutrientes, atraem cardumes de peixes, que, por sua vez, atraem predadores maiores, os tubarões.
Mais do que qualquer lugar no mundo, Coco é um reino de tubarões. Em qualquer mergulho na Ilha do Coco, você com certeza vai ver tubarões. Nós temos tubarões galhas brancas oceânicos espalhados por toda a área e temos tubarões das Galápagos em alguns lugares. É por isso que chamamos a Ilha do Coco de Ilha do Tubarão. O tubarão galha branca oceânico, uma das menores espécies de tubarões presentes na ilha, navega pelo monte submarino. Os galhas brancos oceânicos são criaturas noturnas, capazes de respirar mesmo quando estão parados, puxando a água oxigenada que flui sobre suas guelras. Este tubarão costuma ficar parado durante boa parte do dia, preservando sua preciosa energia, necessária para a caça noturna. Em um piscar de olhos, estes pequenos peixes do Recife disparam por segurança, o que sinaliza a presença de predadores. Os tubarões-martelo chegaram atraídos aqui pelas estações de limpeza. Manchas em rochas onde os peixes pequenos removem parasitas das criaturas maiores. Se você está procurando tubarões-martelo, definitivamente precisa ir para Coco. A quantidade de tubarões-martelo é incomparável. Centenas e centenas de tubarões-martelo. Você está à deriva na água e então, de repente, começa a ver linhas brancas chegando. Linhas brancas formando profundidade e é a cabeça de um martelo. É a primeira coisa que se vê. Você começa a ver as linhas brancas e em seguida começa a ver a silhueta. E de repente você está cercado por tubarões. E você sabe que são predadores por todos os lados. Equipado com dentes triangulares e serrilhados, tão fortes e afiados quanto lâminas de serrotes, o cabeça de martelo é um predador imponente. Ele se debate rapidamente de um lado para o outro, como se estivesse fazendo rondas no oceano aberto. Comparado a seu primo, o galha branca oceânico, os cabeça de martelo têm uma visão espetacular. Os olhos bem na ponta do martelo proporcionam uma visão panorâmica, que permite que o tubarão veja a presa de cima ou de baixo. Mas a visão de maior alcance não é a única utilidade da cabeça em forma de marreta do tubarão. Como todos os tubarões, o cabeça de martelo possui órgãos sensoriais em seu focinho e cabeça que detectam as fracas correntes elétricas criadas por presas. Espalhados sobre a ampla área da superfície da cabeça, estes sensores especializados permitem que o tubarão escaneie o oceano a fundo em busca de possíveis presas.
Uma raia pintada, uma das presas favoritas dos tubarões em Coco, desliza no fundo do mar. Tão comprida quanto uma limusine, com a envergadura das asas podendo chegar a 3 metros, as raias pintadas são as gigantes da Ilha do Coco. Com mais de 200 quilos, uma raia pintada grande pode ser mais pesada do que um gorila. Impulsionada pelas poderosas abas em suas barbatanas peitorais, a raia pintada consegue subir sobre o monte do mar. Sua cauda longa como um chicote possui de 2 a 6 farpas venenosas que a defendem contra os predadores, podendo causar ferimentos graves a mergulhadores desavisados. Enquanto respeitarmos a distância, não há nenhum risco envolvido com as raias. E no caso improvável de você não respeitar o limite, o animal pode se sentir ameaçado e você acaba sendo atingido pela cauda dele. Não vai ser uma experiência agradável, porque o ferrão é muito grande mesmo. Ele pode facilmente atravessar a sua pele. Além disso, as raias são venenosas e a ferida pode ser infectada e será necessário tratá-la rapidamente. As raias pintadas têm um cérebro grande para o tamanho do seu corpo e acredita-se que sejam criaturas altamente inteligentes. Como seus primos tubarões, as raias, tal como esta raia Ribbon-tail redondo, são equipadas com células nervosas especializadas que permitem que sintam as cargas elétricas de outros animais se movendo na água. As presas, principalmente moluscos, crustáceos e pequenos peixes ósseos, são escavados no fundo do mar. Mas nas águas profundas do oceano aberto, o caçador se torna presa. Às vezes você encontra raias torpedo marmorata, com partes faltando em seus corpos. Então você vê a forma muito clara da boca de um tubarão que só deu uma mordidinha rápida e, sabe, a raia escapou com uma lesão e o tubarão nadou para longe com seu lanchinho da tarde. Na escuridão da noite, um predador parecido com um espectro emerge das sombras. O poderoso tubarão das Galápagos. Pilares da evolução, com milhões de anos de formação, essas criaturas antigas foram descobertas nas águas das Ilhas de Galápagos. Com 3 metros de comprimento e o formato de um torpedo, os tubarões das Galápagos são caçadores implacáveis, armados com mais de uma dúzia de fileiras de dentes de serra dentro de uma larga boca. O tubarão das Galápagos é um dos maiores tubarões que temos na ilha. Mas se você respeitar o animal também vai lhe respeitar. Sabemos que eles comem raias. Eles também às vezes comem galhas brancas oceânicos. Nós já vimos isso de dia e também durante a noite. Quando você vê aquilo, você não sente mais o respeito, só sente medo, puro medo. E, de repente, a natureza vira um caos que pode durar 10 ou 20 segundos, é muito breve. Mas é uma experiência que lhe transforma em outra pessoa. Depois daquilo, você nunca mais é o mesmo. Embora perigoso, o tubarão das Galápagos raramente ataca humanos. Quando ameaçado, o tubarão arqueia suas poderosas costas.
reduz suas barbatanas peitorais e nada desenhando um número 8, uma clássica manifestação de ameaça. Mesmo como um mergulhador experiente, encontrar um grande tubarão de noite faz você olhar 2 vezes. Você não está tão relaxado quanto durante o dia. E ser abordado por um tubarão de noite é certamente algo que faz qualquer mergulhador sentir muita adrenalina, porque é a hora que eles costumam comer. E você já sabe disso. Então, esse conhecimento deixa a sua adrenalina em alta. Deixa a sua adrenalina em alta. Eu posso garantir. Sem nenhuma ameaça e sem nenhuma possível presa por perto, o tubarão das Galápagos desaparece na escuridão, arrastado pela busca interminável por comida. Mas quando a noite cai na Ilha do Coco, a vida no oceano sofre uma profunda transformação. O tubarão das Galápagos não é o único caçador à espreita nessas águas escuras. A noite aqui pertence aos tubarões galhas brancas oceânicos. E são centenas deles. Um mergulho noturno em Coco é algo realmente especial, porque você está cercado de centenas de galhas brancas oceânicos. Eles estão agitados e querem comer, e você está no meio deles. Tudo isso acontece tão rápido que, às vezes, você não sabe para onde olhar. Um exército faminto de galhas brancas se espalha no fundo do oceano. Considerando que durante o dia esses tubarões estavam descansando em cavernas ou até mesmo nadando calmamente sobre o recife, à noite eles são agressivos. E enfiam suas cabeças largas nos buracos de corais para expulsar os pequenos crustáceos e peixes ósseos. Suas peles resistentes, suas protuberâncias oculares de proteção e seus corpos esguios permitem que os tubarões entrem em fendas. Os galhas brancas oceânicos são nadadores lentos e caçam à noite, quando a maioria das suas presas está dormindo. Um tubarão dá o bote em sua presa, mas é derrotado por um grande xarel preto que se juntou à caçada. Rápido e ágil, o xarel preto paira em torno dos tubarões galhas brancas oceânicos na esperança de pegar pequenos peixes que estão tentando escapar. Enquanto os tubarões continuam, uma lagosta espinhosa marcha no fundo do oceano procurando por um lugar tranquilo, longe do frenesi da alimentação. As lagostas saem de suas tocas durante a noite em busca de caracóis, mariscos e ouriços do mar. Embora não tenha a pinça esmagadora de seus primos com garras, a lagosta está armada com suas longas antenas farpadas
que acenam para afastar predadores. Esta, em particular, é deixada em paz pelos tubarões. Finalmente, a lagosta encontra um enclave pacífico, longe do frenesi da caça dos tubarões. Enquanto isso, um peixe-balão pintado, envolto em toxinas naturais, que o tornam pouco atraente para a maioria dos predadores, tenta evitar os famintos tubarões. Mesmo sendo nadadores lentos, os balões pintados compensam essa deficiência por serem mestres da autodefesa. Além de altamente tóxico, ele é capaz de estufar como um balão, aumentando de 2 a 3 vezes em tamanho, inflando seu estômago elástico com água ou ar ou simplesmente inchando. O peixe-balão pintado se torna difícil de engolir e é capaz de afastar com sucesso predadores em potencial, principalmente os peixes maiores. Alguns balões pintados são envoltos por espinhos afiados e, ao inflar, acabam sendo mais perigosos para os predadores. Um caçador que consegue afundar seus dentes em um peixe-balão pintado pode ficar com a boca cheia de tetrodotoxina, uma neurotoxina poderosa de gosto desagradável que pode incapacitar ou até mesmo matar o outro peixe. Para os humanos, a tetrodotoxina é ainda mais letal, é 1000 vezes mais venenosa que o cianeto. A toxina em um peixe-balão pintado é o suficiente para matar até 30 seres humanos. Os tubarões parecem desinteressados. Surge um peixe-cofre amarelo. Seu corpo é envolto em placas duras semelhantes a conchas. Ele nada no fundo do oceano. Como o peixe-balão pintado, o peixe-cofre também contém toxinas que podem ser secretadas na água. Uma defesa eficaz contra predadores como os tubarões. Felizmente, para os galhas brancas existem outras opções em oferta. E eles continuam lotando os recifes em uma tentativa de tirar as presas dos corais. Com sucesso. Na escuridão da noite, os tubarões galhas brancas oceânicos não dependem da visão para caçar comida. Em vez disso, outros sentidos como o olfato e pequenos órgãos com sensores elétricos no focinho, as ampolas de Lorenzini, trabalham juntos para detectar as presas. Ocasionalmente, 2 tubarões podem atacar o mesmo peixe, resultando em um cabo de guerra desajeitado. Mesmo quando estão com fome e agitados, os tubarões galhas brancas oceânicos são inofensivos para os humanos. Mas os mergulhadores têm que manter distância quando eles procuram suas pequenas presas. Se você chegar muito perto do fundo, esses peixinhos podem se esconder no seu equipamento. E aí todos os tubarões do Recife virão atrás do peixinho que está escondido e vão morder o que sentirem. E você pode acabar sendo mordido por um tubarão galha branca oceânico. Os tubarões se movem sistematicamente.
girando violentamente para atolar suas cabeças em cada rachadura e fenda no Recife em uma busca implacável por comida. É um espetáculo de fúria. Isso acontece no mundo perdido todas as noites há milhares de anos. Mas nas profundezas escuras, fora da Ilha do Coco, há mais visões desconcertantes a serem contempladas. Aqui a bordo do Argo, um submersível personalizado de uma atmosfera chamado Deep Sea. E estamos prontos agora. Ok, equipe do topo, estamos indo bem aqui na superfície e vamos começar a descer em poucos minutos. O Deep Sea é capaz de descer a uma profundidade de 450 metros. Ok, todos a postos. Para mergulhar tão abaixo da superfície, a esfera de acrílico do Deep Sea possui 10 centímetros de espessura e deve suportar a alta pressão das águas profundas da Ilha do Coco. A 450 metros de profundidade, a água exerce 90 vezes mais pressão no corpo, assim como o ar faz na superfície. É o equivalente ao peso de um urso polar equilibrado em seu peito. Hoje, o Deep Sea se aventurou em uma profundidade de 300 metros, tão abaixo da superfície quanto a ponta da Torre Eiffel está acima da base. É uma jornada profunda dentro de um reino submerso pouco visto antes. Temos o melhor lugar do mundo para testar um submarino. No momento em que o trouxemos para a Ilha do Coco, um novo mundo nos foi revelado. De repente, descobrimos que a Ilha do Coco é um mundo completamente diferente quando entramos nas águas profundas. No fundo do abismo, frio e escuro, criaturas misteriosas e brilhantes aparecem. O sifonóforo parece ser um único animal, assemelhando-se a uma água-viva. Na verdade, é uma colônia de pequenos animais marinhos chamados zooides. Incapazes de sobreviver por conta própria, os zooides funcionam tão bem juntos como um time, que são capazes de funcionar como um único organismo, se alimentando de pequenos animais. O gigante sifonóforo é um dos animais mais compridos do mundo, podendo alcançar até 50 metros, o mesmo comprimento de uma piscina olímpica. Aqui na escuridão, uma das criaturas mais improváveis do oceano é arrastada serenamente pela corrente pirossoma. Milhares de zooides idênticos formando uma estrutura oca larga o suficiente para que um ser humano possa nadar dentro. A luz brilhante emitida por um pirossoma pode ser vista a uma distância de 30 metros. Aqui embaixo, os invertebrados não estão sozinhos.
Um tubarão Echinorhinus cookei, iluminado pela luz do submersível, inspeciona o coral. Mesmo nessas profundidades escuras, os tubarões ainda assim são caçadores especializados. Semelhante aos humanos, possuem pupilas que se alargam e se estreitam, permitindo que a luz atinja a retina. Os bastonetes e cones localizados na retina tornam possível para o tubarão ver cores com detalhes. Como os gatos, os tubarões têm uma camada espelhada de cristais na parte de trás do olho, aumentando a intensidade da luz e melhorando sua visão nessas águas profundas e escuras. Comparados aos tubarões que caçam à luz do dia, alguns tubarões de águas profundas têm olhos grandes, o que permite que eles enxerguem esses fragmentos de luz que penetram a escuridão. A 300 metros abaixo da superfície, do que os mergulhadores chamam de a zona do crepúsculo, a luz do sol penetra na água. Mas ao longe, uma fonte de luz se espalha na escuridão. Uma água viva ovo frito. Hipnótica e graciosa como uma bailarina, a água viva se move em câmera lenta para compensar a falta de oxigênio nessas águas profundas. As águas vivas ovo frito se alimentam de zooplânctons menores, picando suas presas, com tentáculos que podem se estender por até 6 metros. 95% do seu tecido é composto por água. A água viva existe dentro e é parte do oceano. As escuras e profundas águas da Ilha do Coco são um habitat de raras e misteriosas criaturas, raramente vistas por humanos. Quase transparente, o polvo de vidro não é capaz de mudar de cor como muitos de seus primos. Um corpo translúcido e quase incolor o torna menos visível para os predadores. Seus olhos alongados limitam a sua visão periférica, mas podem minimizar a silhueta do olho quando visto de baixo, ajudando ainda mais em sua camuflagem. Como raramente são vistos, pouco se sabe sobre o polvo de vidro. Na verdade, não sabemos muito sobre várias criaturas que existem nos ecossistemas do fundo do mar, além do limite da luz. Num mundo iluminado pelo sol, uma criatura mais familiar se aproxima de um pico vulcânico submerso. Aquecendo-se perto da superfície da água está uma tartaruga verde. Normalmente pesando de 140 a 180 quilos,
A tartaruga verde é a segunda maior espécie de tartaruga marítima. Podendo viver até mais de 150 anos, essas tartarugas marinhas percorreram o oceano por mais de 100 milhões de anos. Quando encontramos uma tartaruga, estamos olhando para a história do oceano. A tartaruga olha seus olhos. Você olha os olhos dela e vê profundidade. É como se você estivesse vendo o conhecimento, exploração e experiências. Você está olhando para um animal que pode ser mais velho do que você, inclusive. Então é algo que realmente lhe conecta com a história do oceano. A tartaruga verde está se alimentando de um pepino do mar. Criaturas migratórias, tartarugas verdes registradas na Ilha do Coco já foram encontradas em lugares tão distantes quanto a Costa Rica, a mais de 500 quilômetros de distância. Elas têm sobrevivido no oceano há milênios. Mas agora elas estão listadas como uma espécie em extinção. Ameaçada pela caça, acidentes de barcos e pela destruição de seus terrenos de nidificação. Assim como a tartaruga marinha, a Ilha do Coco desempenha um papel essencial na história do oceano. Formada por uma erupção vulcânica há mais de 2 milhões de anos, Coco é cercada por inúmeras montanhas e catedrais submarinas espetaculares. O magnífico arco do Big dos Amigos, subindo 12 metros a partir do chão do oceano de areia, o arco é um mergulho largo o suficiente para acomodar uma dúzia de mergulhadores. E fornece abrigo para uma infinidade de peixes. Peixes borboleta e multidões de Luchanidae azuis e dourados. Mas os cardumes e peixes no arco Big dos Amigos ficam pequenos perto de uma das cenas mais surpreendentes da Ilha do Coco. Xaréus de olho grande aos milhares. Se movendo como um tornado espesso e prateado, apagando o sol. Também conhecidos como grandes trevales ou jacks, viajam em cardumes organizados para confundir os predadores, escolhendo presas individuais de uma massa sinuosa e brilhante. Não é uma tarefa fácil para um predador que se orienta visualmente. Nadando juntos, os peixes podem parecer uma única criatura grande para os predadores. De certa distância, este cardume parece ser do tamanho e da forma de uma baleia piloto. Quando você mergulha embaixo daquele cardume ou entre ele,
é como se estivesse de noite. A luz não penetra a incrível quantidade de peixes. Você está totalmente cercado. Se tiver sorte e um predador vier e assustar os xaréus e eles nadarem em uma única direção, você poderá ouvir e sentir a onda de movimento. Eles começam a nadar e você acaba sentindo aquele boom ao seu redor, sabe? É totalmente incrível. Precisamente espaçados, movendo-se na mesma direção e velocidade, eles viram rapidamente e em perfeita harmonia. Então, tão rápido quanto apareceu, este hipnotizante cardume desaparece na água azul e profunda. De monstruosos cardumes e peixes e magníficos tubarões martelo, a estupefantes criaturas do fundo do mar, e incansáveis caçadores noturnos. A Ilha do Coco é um mundo perdido no Pacífico. E uma das muitas maravilhas da grande natureza azul. Nós temos um ditado aqui na Ilha do Coco. Se o seu pescoço não está dolorido, é porque você não foi à Ilha do Coco, porque aqui estamos sempre olhando aqui, olhando ali, sem parar, quando ficamos embaixo da água. É sempre muita ação, ação e ação acontecendo. É como se fosse um lugar pré-histórico. Esse lugar é intocado e fica no meio do oceano. É uma ilhazinha super íngreme, coberta de verde, com cachoeiras no entorno e cavernas. É um lugar muito lindo de se ver. Coco é uma obrigação para qualquer mergulhador. Existe uma quantidade enorme de tubarões que não se encontra em qualquer outro lugar. Se quiser ver tubarões, a Ilha de Coco é um desses lugares cada vez mais raros de se achar no planeta. A Ilha do Coco é uma oportunidade única para você ver como a vida no oceano era antes da influência do homem. É como entrar numa máquina do tempo, voltando 200 anos no tempo e vendo os oceanos intocados. É como uma biblioteca. Quando você vai lá, tem todo o conhecimento sobre o oceano. São todas as respostas para as perguntas que ainda não perguntamos. Então, é algo que faz você se sentir conectado com a natureza.
As Ilhas de Socorro. Um paraíso remoto e espetacular para a vida marinha selvagem, nas águas azuis do Oceano Pacífico Oriental. Parada obrigatória para os exploradores do mundo submarino que querem mergulhar frente a frente com alguma das criaturas mais espetaculares do mar. Gigantes misteriosos, caçadores incansáveis e monstros lendários das profundezas. Todos em uma luta diária pela sobrevivência. Este é o lar de mestres do disfarce. Cardumes magníficos de peixes e mamíferos marinhos brincalhões. A grande natureza azul. As Ilhas de Socorro. Um pequeno arquipélago vulcânico que se ergue abruptamente nas indomáveis águas do Pacífico Oriental, a 595 quilômetros a oeste da costa do México. Privativa e remota, Socorro não é habitada por humanos. A única forma de mergulhar aqui é a partir de barcos hospedarias. Socorro é um lugar especial, porque a chance de encontrar grandes animais marinhos é enorme. E quando se entra na água é um mundo completamente diferente. É como se você estivesse num laboratório da natureza. As Ilhas de Socorro já foram conhecidas como Galápagos do México. Como em Galápagos, as águas azuis de Socorro são repletas de vida selvagem. Perdidas no Pacífico, a horas da costa mais próxima, as Ilhas de Socorro atraem uma quantidade de animais estonteante. Explosões de peixes, atraído por uma das características primordiais do arquipélago. Suas correntes profundas. Muito abaixo do pico, as correntes chegam ao máximo antes de bater com as laterais da ilha. E sobem carregando todos os nutrientes das profundezas que servem para alimentar o plâncton no calor do sol. Criaturas marinhas microscópicas, com o diâmetro de um fio de cabelo humano, o plâncton é a base para toda a cadeia alimentar oceânica. Essencial para a sobrevivência, não apenas de grandes peixes, mas do maior de todos os peixes. O tubarão-baleia. Com 12 metros, do tamanho de um trailer, um tubarão-baleia pode pesar mais de 20 toneladas, 4 vezes mais que o grande tubarão branco. Quando você nada perto de um deles,
Você não chega nem na metade das nadadeiras peitorais. Você, na verdade, é uma coisinha minúscula nadando ao lado deles. O gigante se move lentamente, próximo da superfície. Os tubarões-baleias se alimentam por filtração e aspiram vastas quantidades de plâncton, peixes e plantas por uma boca aberta tão grande que poderia engolir um carro pequeno. Para um tubarão de 10, 12 metros, a boca dele chega a ser, eu não sei, desse tamanho? Alguma coisa assim, eu acho. A impressão que dá é que se ele abrir a boca, ele pode acabar te engolindo completamente. É impressionante. Filtros na enorme boca coletam pequenas presas. Enquanto a água do mar, até 5.000 litros por hora, é expelida por enormes guelras. Embora sejam criaturas formidáveis, tubarões-baleias são peixes tranquilos e dóceis. Entretanto, em um encontro próximo com o tubarão-baleia, existe perigo. Se você for acertado pela cauda de um deles, você desmaia, ou pode ter um braço quebrado. Então é necessário tomar algumas precauções, ficar de olho na cauda, no movimento que ela está fazendo e evitar que ela encoste em você. É um animal majestoso. São tão grandes e se movem com tanta delicadeza que às vezes nem parece que estão se movendo, mas você tem que nadar muito forte para conseguir acompanhá-los, na verdade. O abdômen distendido nesta fêmea mostra que ela está grávida. Socorro é uma parada para tubarões-baleia em gestação. Muitas migram para cá todos os outonos. Pouco se sabe sobre o comportamento de agasalhamento e nascimento desses animais. O maior peixe do mundo também é um dos mais misteriosos. Tubarões-baleia passam a maior parte da vida longe dos olhos humanos, o que aumenta a mística e o encanto que se tem sobre eles. Quando você está do lado de um tubarão daquele tamanho, você percebe que somos uma espécie muito pequena e que eles são os supergigantes. Estamos cercados por animais gigantes neste mundo. Em São Benedicto, o tubarão-baleia não é o único gigante que os mergulhadores encontram. Arraias de amanta gigantes do Pacífico. Bom, São Benedicto é muito especial porque é provavelmente o melhor lugar do arquipélago para ver as arraias de amanta. Eu diria que esse deve ser o melhor lugar do mundo para interagir com elas. Elas deitam na palma da sua mão e você pode acompanhá-las e seguir acompanhando, e você se sente parte do mundo delas, parte delas. Elas deixam você entrar na casa delas, é fantástico. A arraia de amanta do Pacífico é a maior espécie de arraia, com uma envergadura de 9 metros. A largura de uma quadra de tênis. Como o tubarão-baleia, as arraias de amanta se alimentam por filtração, que viajam com as correntes em mar aberto em busca de águas ricas em plâncton, em ondas muito abaixo da superfície. Nadadeiras finas como lâminas se desdobram para canalizar a água para a grande boca aberta da jamanta. Pequenos camarões, crios e caranguejos planctônicos são retirados da água pelos tecidos entre as guelras.
Com até 2 toneladas, uma jamanta solitária consegue comer mais de 200 quilos de plâncton em uma única semana. Quando não está se alimentando, as nadadeiras ficam ao lado da grande cabeça da jamanta e se parecem com chifres. Por gerações, essas jamantas foram conhecidas como peixe-diabo. Seu tamanho imponente e seu formato de morcego alimentaram a lenda de que as jamantas eram monstros. E por centenas de anos, histórias de jamantas batendo em barcos e se alimentando de marinheiros persistiram. Somente na década de 70, quando mergulhadores começaram a interagir com as jamantas gigantes, a natureza tranquila desses gigantes gentis ficou conhecida. Ela olha para você com aqueles grandes olhos. E nunca se viu isso em outro lugar com tanta intensidade. E ficar tão perto desses animais é uma coisa que não se encontra em nenhum outro lugar do planeta. Ao contrário da maioria das espécies de arraias, a jamanta gigante não tem um ferrão na cauda. Suas únicas defesas contra predadores marinhos, como tubarões e baleias assassinas, são seu tamanho e velocidade. Mas nem tamanho nem velocidade são o suficiente para proteger as jamantas de uma das criaturas mais impressionantes dos oceanos: as rêmoras gárgolas, ou peixe-ventosa. Altamente especializados por 50 milhões de anos de evolução, a parte superior da cabeça de uma rêmora é uma ventosa, permitindo que ela grude na jamanta e passeie de graça. A rêmora se prende com tanta força que é capaz de continuar grudada mesmo em fortes correntes e consegue se segurar mesmo quando o peixe hospedeiro tenta se livrar. Raspando em montes marinhos de vez em quando, as rêmoras se aventuram a entrar na boca das jamantas. Há benefícios para as arraias. As rêmoras se alimentam de parasitas e tecidos mortos. Mas essas penetras podem causar problemas também e tornar a jamanta mais lenta e criar hematomas e abrasões na pele, por causa da constante sucção. Essas gigantes vieram a San Benedicto para as estações de limpeza, locais de reunião no fundo do mar, nos quais peixes limpadores residentes removem parasitas que causam problemas. San Benedicto é o lar de um constante balé submarino.
Impulsionadas por poderosos movimentos de suas nadadeiras peitorais, as jamantas devem nadar continuamente para manter a água passando por suas guelras para respirar. É uma vida em constante movimento. Ancestrais de criaturas como tubarões, as arraias apareceram nos oceanos há mais de 170 milhões de anos. As jamantas, em particular, têm cérebros excepcionalmente grandes. Especificamente, a região do cérebro responsável por funções sensoriais. Quando elas nadam perto de você, elas olham para você de verdade e dá para sentir uma espécie de conexão. Eu acho que elas são animais muito inteligentes. Como seus parentes, os tubarões, as jamantas têm células nervosas especializadas que permitem que elas captem sinais elétricos de outros animais se movendo nas águas. Olhos localizados nos dois lados da cabeça dão a elas um excelente campo de visão. Uma fina camada de muco na pele das jamantas as protege contra bactérias, ajuda a cicatrizar ferimentos e reduz o atrito enquanto ela plana graciosamente. Pela água, ela vaga pelo oceano em busca sem fim por alimentos. Um peixe-anjo clarim inspeciona os corais. Populares em aquários, esses radiantes peixes-anjos são considerados ameaçados. O seu habitat em Socorro agora é protegido. O peixe-borboleta do nariz negro, ou peixe-barbeiro, é ativo durante o dia, quando se alimenta de algas e pequenos crustáceos. Ele passa a maioria das noites escondido perto da superfície dos corais. Peixes-barbeiros são limpadores. Removem e comem pequenos parasitas da pele de animais marinhos maiores, como tubarões e arraias. Peixes limpadores, como esses barbeiros, são uma parte essencial do ecossistema de Socorro e contribuem para a boa saúde das arraias jamantas ao remover tecido morto infeccionado de ferimentos causados por mordida de tubarão. Socorro é um paraíso para os grandes filtradores do oceano, como os tubarões-baleia
e as arraias jamanta. Mas também é o lar de caçadores, como o tubarão galha-branca de Recife. Todas as vezes que eu mergulho, eu me lembro de um lugar da antiguidade, vulcânico. Parece um pouco Jurassic Park, é um pouco assustador porque a visibilidade não é das melhores. Às vezes é turva e não dá para ver muito longe, e os tubarões podem estar perto. Um pequeno grupo de galhas brancas está patrulhando esta montanha submarina. Atraído pelos peixes residentes de socorro que se alimentam de plâncton e dependem dos nutrientes trazidos do solo oceânico pelas correntes. Como o nome sugere, os tubarões galha-branca dos recifes são, em geral, encontrados perto de recifes de corais. Eles preferem cavernas, fendas e pedras para se protegerem. Os galha-brancas são primariamente animais noturnos. Durante o dia, eles descansam, economizando a preciosa energia. Os tubarões se reúnem em grupos e ficam aglomerados, um por cima do outro. Os tubarões galha-branca são capazes de ficar parados assim por horas seguidas. Ao contrário de tantos outros tubarões, que precisam estar em constante movimento para forçar que a água com oxigênio passe pelas guelras, os tubarões galha-branca respiram usando os músculos em torno de suas bocas para puxar a água, que então flui por suas guelras. Esses tubarões podem ficar parados durante uma boa parte do dia antes de entrar em ação à noite, quando vasculham os corais escuros em busca de pequenos peixes, enguias e caranguejos. Grandes olhos ovais permitem que esses tubarões enxerguem com pouca luz. Mas na escuridão da noite, os galha-branca confiam em outros sentidos, como no olfato e em pequenos órgãos sensoriais elétricos no focinho, conhecido de ampolas, para detectar suas presas. À distância, um som submarino familiar só pode significar uma coisa: a chegada dos grandes pensadores do oceano, os golfinhos nariz de garrafa. Com 3 metros de comprimento, nadando sobre os montes marinhos, com seus poderosos músculos na cauda, seu nome vem de seu focinho curto e grosso. Os golfinhos nariz de garrafa são animais sociais, viajam em grupos de 10 a 30 indivíduos.
A proporção entre o tamanho do cérebro e do corpo, que acredita ser uma medida de inteligência, só é menor que a de humanos. Criaturas astutas, golfinhos são capazes de coordenar caçadas em bando e então coletar cardumes de peixes. São especialistas em ecolocalização, emitindo cliques até 500 por segundo, que viajam pelos oceanos e encontram potenciais presas. Os sons revelam aos golfinhos o tamanho, formato e localização dos animais. Essencialmente, eles enxergam através do som. Um assovio então indica a presa para outros golfinhos do grupo. Cada membro do grupo tem um assovio específico para se identificar. Como mamíferos, os golfinhos respiram ar. Eles aspiram oxigênio na superfície do oceano através de um furo na parte superior da cabeça. Conscientes da respiração, eles nunca dormem completamente. Um hemisfério do cérebro está sempre acordado. Então, mesmo quando dormem, os golfinhos conseguem voltar à superfície para respirar e ficar em alerta para predadores. A inteligência e destreza dos golfinhos são bem documentadas. Mas aqui em São Benedicto, os golfinhos exibem um estranho e impressionante comportamento como nenhum outro. Quando os golfinhos de São Benedicto nos encontram, eles param verticalmente. E aí eles começam a afundar, porque não estão mais nadando. E como eles param verticalmente e eles começam a fazer bolhas, é uma chance que nós temos de nos aproximarmos bastante deles. Eu pensei bastante sobre isso e acho que eles começaram a nos imitar. É tipo um comportamento de imitação. A 130 quilômetros de São Benedicto, encontra-se um ilhéu de rocha esbranquiçada nas águas do Pacífico Oriental. Roca Partida, ou Rocha Partida, com apenas 90 metros de comprimento e 8 de largura, coberta por guano dos pássaros que fazem seus ninhos ali. Roca Partida é a menor das 4 ilhas de Socorro. Mas esse ilhéu solitário é apenas parte da história. Eu acho que Roca Partida pode ser considerado
o melhor lugar para mergulho no mundo todo. Quando você entra na água em Roca Partida, você pode esperar o inesperado. Nunca sabe o que vai ver. Poderosas correntes oceânicas causam enormes ondas que quebram na face da rocha. As ondas levam a água para a superfície, que escorre pelas paredes vulcânicas de Roca Partida. Nós mergulhamos em pequenas rochas no meio do Pacífico, e isso acontece em todos os nossos mergulhos. Sempre tem algumas correntes fortes e ondas, então se você não estiver acostumado, você pode acabar se assustando um pouco. Centenas de peixes, trazidos pelas correntes fortes, caem indefesos como folhas do céu. Longe de qualquer outra terra firme, Roca Partida é cheia de vida. Suas paredes verticais íngremes são o lar de pequenas criaturas marinhas e maravilhosas formações de corais. O que dá a Roca Partida o título de Catedral do Mar. Um peixe-trombeta, com seu focinho voltado para baixo, flutua verticalmente sobre o coral, procurando pequenos herbívoros. Uma raia de cauda longa plana aparece sobre os montes marinhos, com sua perigosa cauda com ferrão logo atrás. "40 metros abaixo da superfície, um galha branca se abriga em uma formação rochosa. Mas os desfiladeiros submarinos seguem para profundezas ainda maiores, desaparecendo na escuridão azul. Lá, um mundo completamente diferente aguarda uma surpresa no fundo do oceano. Um linguado tropical, quase invisível, aguarda sorrateiro no manchado solo do coral. Linguados são mestres em camuflagem, capazes de mudar de cor e padrão em até 8 segundos. O linguado rasteja sobre suas nadadeiras antes de se esconder no solo marinho. Um assassino camuflado, pronto para emboscar peixes e crustáceos que passarem ali. Mais à frente no Monte Marinho, um mestre dos disfarces ainda melhor. O polvo, ele procura o local perfeito para surpreender uma presa desprevenida. É uma das poucas criaturas da Terra capaz de alterar sua aparência em uma batida do coração. Os polvos comuns possuem milhares de células que mudam de cor logo abaixo da superfície da pele. O polvo é capaz de mudar não apenas sua cor, mas também a textura da pele.
Uma rede complexa de músculos e nervos controla projeções na pele e cria calombos e pontas que se misturam com as pedras e corais ao redor. Um predador disfarçado, o povo espera que caranguejos e moluscos cruzem o seu caminho. A presa é agarrada por seus poderosos braços cobertos por ventosas. Então, um veneno que paralisa os nervos é secretado por sua saliva. Se for pego por um predador, um polvo é capaz de perder um braço e milagrosamente substituí-lo mais tarde sem danos. Uma moreia verde, com mais de 2 metros, rasteja sorrateira pelo fundo do mar. Animais solitários que passam o dia se escondendo entre pedras e dentro de fendas. As moreias verdes desenvolveram uma reputação horrível, de animais vis. Esta crença é amplamente baseada no fato de que as moreias continuamente abrem e fecham suas enormes bocas, mostrando uma grande fileira de dentes afiados. O comportamento pode parecer ameaçador, mas é necessário para a sobrevivência. Ao abrir a boca, a moreia puxa água, que é forçada por suas guelras e fornece oxigênio. As moreias enxergam mal. E ao invés de caçar peixes, caranguejos e camarões, elas se escondem nas pedras e atacam presas desprevenidas. Sem nada por aqui, a não ser uma lagosta espinhosa marchando sobre as pedras, a moreia verde se afasta. Como para todas as criaturas do oceano, a vida das moreias é um delicado equilíbrio entre conservação de energia e uma busca infindável por comida. Enquanto isso, perto da superfície, uma das cenas mais espetaculares de socorro acontece. Xaréus, milhares deles, explodindo em espessas nuvens prateadas. O efeito é hipnotizante. De repente fica escuro, e quando você tá lá e fica escuro, você olha e tem peixes por todo lado o tempo todo. Como muitos peixes, os xaréus aqui em Socorro nadam em cardumes para se protegerem de predadores. Sua segurança está nos números. Um cardume bem organizado de xaréus nadando em conjunto pode parecer uma única criatura enorme para um potencial caçador. Quando o cardume é atacado por um predador, são baixas as chances de que cada um dos peixes seja presa. O mesmo efeito também diminui a chance de que cada peixe, individualmente, vire presa de parasitas.
Quanto maior o cardume, maior a vigilância contra predadores. Avisos sobre caçadores podem ser dados por qualquer um dos membros de um grande cardume, o que torna desnecessário que cada indivíduo veja o perigo por si. Quando o tamanho do cardume aumenta, há mais olhos para vistoriar áreas maiores do oceano em busca de predadores. A maior segurança permite que concentrem mais tempo em alimentação. Comida no oceano nem sempre é fácil de encontrar. Quanto mais olhos houver na busca, maiores as chances de encontrar uma refeição. Com um espaçamento preciso entre eles, se movendo na mesma velocidade e na mesma direção, os xaréus são capazes de virar rapidamente em harmonia, como se pertencessem da mesma escola. De espetaculares nadadores sincronizados a graciosos planadores gigantes, as ilhas de Socorro são um mundo à parte. Uma das grandes maravilhas da grande natureza azul. Se você nunca veio a Socorro, a experiência é única. É uma experiência única poder se aproximar tanto de animais como você nunca viu na vida antes. Existe uma variedade tão grande de animais e a qualidade das interações é diferente de tudo que eu já vi. De longe. Se você quiser testemunhar um espetáculo, se quiser ter a chance de ver animais gigantes, então Socorro é o melhor lugar para se visitar. As jamantas são o ponto alto de Socorro. Elas deixam você entrar no mundo delas. É maluco. A ligação com os animais ali é fantástica. As jamantas, os golfinhos. Você tem a chance de nadar com tubarões-baleia ou baleias jubartes enormes. É uma coisa que não dá para descrever. É preciso estar lá para saber. Só assim para entender.